Encontro 89, 1º de dezembro de 2019, esse é o estudo. Estudo de hoje, alguns encontros atrás, meses atrás, nós falamos de um livro chamado Futuro Espiritual da Terra. E eu falei que esse livro era uma trilogia. Na verdade, nós vamos pular o livro 2, chamado Checkmate nas Sombras. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro livro, que chama A Decisão. Subtítulo: Cristos Planetários Definem o Futuro Espiritual da Terra. Psicografado por Samuel Gomes e tendo como autores espirituais André Luiz e Chico Xavier. E a primeira pergunta que pode surgir é: como assim temos dois autores espirituais? Mas esse livro surgiu depois do desencarne do Chico? Sim, esse livro é de 2018. Chico desencarnou em 2002? Esse livro é de 2017. A primeira edição é de 2018, mas o copyright dele é de 2017. Então ele é editado em 2017. E aí, por que você pode perguntar, mas o livro com dois autores espirituais, por quê? E a resposta é simples e direta. André Luiz reencarnou. André Luiz reencarnou. Então, a primeira parte do livro, o livro tem duas partes. A primeira parte do livro, que eu não vou descer muito nos detalhes, é o reencarne de André Luiz. E lembra que no Futuro Espiritual da Terra também tinha duas partes. Ele falando que estava meio se preparando, contando a história, meio, como eu falei, ele provando que era André Luiz mesmo, retomando algumas coisas, atualizando o que ele tinha falado em Nosso Lar, a passagem, os amigos, e o reencarne do Lísias, aquela coisa toda. Então, esse aqui também tem duas partes, que eu também não vou me ocupar muito da primeira parte. Sim, o Nosso Lar é de 1947, né? Sim. Reencarnou rápido, hein? Não sei, né? Ele Mas 70 anos. Ele ficou 8 anos. 8 anos não. Dizem 80 anos, mais ou menos, na erraticidade. Às vezes mais, às vezes menos. Depende. Mas também ele é o André Luiz, né? Enfim, ele reencarnou e... Eu vou esperar bater o sinal. E aí a página você fala: olha, eu tô praticamente, eu acho que é o primeiro capítulo só André Luiz ditando, e o segundo, a partir do segundo o Chico já entra e já conta o reencarne de André Luiz. Olha que legal, vamos lá. E é interessante, é gostoso, mas não é isso que eu vou falar na aula de hoje. A aula de hoje, porque o que acontece na segunda parte? Segunda parte a gente fala de transição, a gente fala do futuro espiritual da Terra. E é uma situação muito interessante que o Chico conta. Ele fala que ele participou de um grande congresso de espíritos. E aí por isso justifica o subtítulo: Cristos Planetários Definem o Futuro Espiritual da Terra. Porque se trata de um grande congresso de espíritos de alta patente, digamos assim. Tanto ligados à Terra como de outros planetas e outras galáxias que vêm ajudar na fase de transição da Terra, tanto na transição no trabalho com os espíritos que não vão ficar, quanto nos espíritos que vão ficar, e nas mudanças perispirituais e nas mudanças físicas. Trabalharam em todas as partes. E o que ele passa praticamente a segunda parte do livro é contando, digamos, melhores momentos desse congresso. E é isso que eu vou falar, os melhores momentos do congresso. São 23 capítulos, a segunda parte. Mais ou menos os 3 primeiros ele começa falando, descrevendo o ambiente, descrevendo mais ou menos o que é aquilo, o que é o congresso. É um lugar que parece, a descrição dele é como se fosse uma universidade do plano espiritual, algum lugar muito grande, lugar de ciências, de estudos. Onde não? Não diz. Mas não é por aqui, por baixo, é pra cima, digamos assim, né? Bem pra cima. É pra cima, não é? Bem pra cima. Não é perto ali, né? Não é aqui, Não é aqui. Pela crosta, não. Com certeza não.
E aí o primeiro recado que eu coloco, logo nas primeiras palestras que o Chico descreve, fala... Então ele vai falar do Congresso de Espíritos. Ele fala do Congresso, somente do Congresso. E aí... Mas é tudo espírito do primeiro escalão, né? Tudo por espírito do primeiro escalão. Então o primeiro recado que tem naquela mensagem a todos, falando, olha, é preciso, para você evoluir, para a Terra evoluir, é preciso abandonar o egoísmo. Lembra? Reforma moral. Falamos de reforma moral no Evangelho. Sim. Porque o egoísmo ele é desagregador, ele é separatista, ele é causador de guerras, e o ser humano precisa superar tudo isso para ele conquistar o seu salto evolutivo e o tecnológico. Ou seja, na Terra, nós só vamos dar o salto tecnológico prometido quando abandonarmos coletivamente o egoísmo. E aqui eu separei. Eu disse que não, disse que é rápido, é rápido. Lembra, eu falei no futuro espiritual da Terra, eu falei que a partir de 2000 a mudança já está acontecendo. Que se você comparar o ano de hoje, 2019, com 2000, já é um mundo completamente diferente, muito acelerado em mudanças. E aqui, para dar uma ideia do Congresso, na página 84 e 85, o Chico fala alguns temas que foram abordados nas salas de discussão do Congresso. E aí eu vou ler, porque para não ficar anotando tudo, essa parte eu vou ler mesmo. Não. E aí os temas que ele coloca, alguns temas abordados no Congresso. Final da limpeza espiritual. Acontecimentos que antecedem a fixação da regeneração. Intervenções dos planos superiores neste período. Interação entre os planetas despertos do Sistema Solar e a Terra. Auxílio no processo de recolhimento dos espíritos para deportação. Opa, aí é forte, hein? Tem de tudo. Falei que era tanto na limpeza, quanto no degredo, como nas mudanças e evoluções. Providências necessárias para as transformações nos corpos espirituais e físicos. Novos processos de deslocamentos e transportes dentro do universo. Diferentes níveis de desenvolvimento da consciência dos espíritos terrestres. Alterações nas leis físicas do orbe. A perda de identificação do ser com sua natureza exterior e seu despertar consciencial. Mais uma vez, reforma interna, reforma íntima. Responsabilidades do ser interplanetário. E aí, ao longo das palestras, tem outros recados. Um dos recados importantes da transformação é que essa mudança que nós viveremos, que a Terra viverá, ela não vai acontecer por guerra. Já dá para definir. No atual momento, do jeito que as coisas caminharam até hoje, olha, não vai ser uma guerra generalizada a partir da qual acontecerá a mudança do planeta. A mudança não será nesse sentido. A revolução será silenciosa. E ele fala assim, uma revolução, mas é silenciosa. E essa revolução ela vai acontecer principalmente pelo desenvolvimento de potenciais que hoje são inimagináveis. E principalmente esses potenciais são mentais. A capacidade mental do ser encarnado vai dar um salto muito grande. Isso é muito grande. Precisamos usar outro lado. E também das mensagens passadas dos espíritos, eles falam uma coisa interessante. Antes de eu entrar na outra, na fase mais aguda, que vai explicar o que eu trouxe esse livro também. E é um recado de que o degredo dos espíritos, ele vai estimular muito a ampliação da capacidade de amar daqueles que ficam. Porque certamente todos os espíritos que ficam vão ter espíritos queridos que não ficarão. Então vai ter uma separação nesse sentido.
Isso vai ser um desafio também para reforçar a unidade dos espíritos, a irmandade entre todos. Porque certamente esses entes queridos, você vai ter que continuar amando esses espíritos, você não vai deixar de amá-los, mas amando já com um distanciamento, né? Superando uma saudade, uma ausência e uma distância física que vai ter entre uns e outros. Então é interessante essa nota. Então, espíritos que ficam serão separados dos espíritos degradados. Certamente, praticamente todos os espíritos que ficarão, eles vão ter... então, serão separados de espíritos queridos, assim, de pessoas... Espíritos queridos, que provavelmente espíritos queridos deles não vão ter atingido a capacidade para permanecer, eles irão para outro planeta. Entendi. Dolorido isso, vai ser saudade no osso. A saudade lá no buraquinho. No buraquinho. Inclusive que você não vai encontrar com eles na espiritualidade, né? Sim, você vai estar quando você está na erraticidade, você não vai ver mais, por um tempo, assim. Talvez você tenha notícia, não sei como vai ser, mas não vai ter o encontro que hoje você tem. Tô aqui. Celular intergaláctico de pessoa. Mas não zap aí. Tem uma parte aqui, depois se você chegar nela, vou falar uma coisa. 20G. E boa parte das palestras, elas têm perguntas e respostas entre as coisas. Abriam para perguntas. E são essas perguntas que eu trouxe aqui. Então, a primeira pergunta que eu trouxe foram dadas, como elas pegam várias palestras, são espíritos diferentes para quem são feitas as perguntas e as respostas. Algumas coisas são temáticas aqui. São 10 perguntas no total. Eu vou passar por todas. A primeira pergunta que está na página 98. Estava lá, aparecendo uma tela as perguntas. Se esses focos de produção negativa emergem de núcleos espirituais inferiores e se sustentam por meio de grupos de espíritos reencarnados que se afinam com essas energias, o que ocorrerá com eles? Ou seja, com os focos de produção de energia de espíritos inferiores, espíritos não alinhados ao bem. E aí é interessante que a resposta ela parte por ela não responde diretamente, esse espírito vai acontecer isso. Eu falo, olha, no mundo como foi até hoje, aquela lei de ação e reação, de causa e efeito do mundo espiritual, muitas vezes ela é executada, ela é colocada em prática por espíritos que estão na mesma vibração. Então você comete uma falta de uma vibração mais inferior, uma falta de egoísmo, de manipulação, até de tirar a vida de outros ou de torturar outros irmãos. Geralmente quem vai executar a reação para aquela ação são espíritos da mesma vibração. Só que como você vai passar por uma fase do planeta que você não vai ter esse sofrimento, esse tipo de sofrimento, você não vai ter a necessidade de ter um executor de lei de ação e reação nessa mesma vibração. Inclusive por isso que esses espíritos vão sair para outro canto do universo. Não entendi. Não, é herdação. Não, tudo bem, pera um segredo. pouquinho. Ele está falando de focos de produção de energia de espíritos inferiores. Sim. Sim, para. Eu acho que eu entendi. É a questão da sintonia. Questão da sintonia. Mas aí terá um lugar que só vai ter as pessoas com a mesma sintonia? E será Como que outro evolui planeta. isso aí? E será outro Pessoas planeta. afins. Eu acho, sabe que E pode... esse mundo, esse núcleo com esses espíritos, eles vão ser Então, retirados, coloca no lugar. vão colocar para outro lugar, para outro planeta que vai estar vai passar por esta fase onde precisa desse tipo de energia de ação e reação para evolução. É como se fosse a Terra de 5.000 anos atrás, Não, tá bom. Entendi. ou de milhares de anos atrás. É. É, Vão mas ser, digamos, a nova Terra do passado.
É mais ou menos o que aconteceu em Capela. É exatamente o que Não aconteceu em servia para Capela. ficar lá, Veio vai pra para cá. cá. Onde vai colaborar com a evolução deste novo planeta. E à medida que despertarem, também vão evoluir. Também serão mandados para outras esferas. E assim, à medida que evoluírem, vão ter o direito de retornar à Terra. A ideia é que eles retornem à Terra um dia, à medida que eles ganharem moralmente a evolução necessária para permanecer no novo estágio deste planeta. Entendi. Então essa é a ideia. Interessante. Interessante de pensar que eles eram necessários porque eles conduziam todo o karma, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito era executada por esse espírito, era executada por estes núcleos de energias. Uhum. E aí já caiu um capítulo assim. Tá? Pergunta 2 que eu separei está na página 104 do livro. Pedindo, se você perdeu o começo, o livro A Decisão. Autores espirituais, André Luiz e Chico Xavier, psicografia de Samuel Gomes. Essa parte podemos atribuir ao Chico Xavier, porque André Luiz já estava reencarnado nesta parte do livro. Pergunta 104. E depois destas coisas... Não é... Desculpa, pegando uma citação que não é a citação da pergunta. A pergunta é a seguinte: no estado atual do planeta paira a possibilidade do uso de armas nucleares e disputas por bens perecíveis. O que ocorrerá com os responsáveis por essa movimentação? O que eu estava lendo por engano era um trecho do Apocalipse que na verdade foi usado para dar a resposta. Armas nucleares e... Disputas por bens perecíveis, ou seja, guerras, por exemplo, a guerra por água, guerra pela água, ou com outras coisas. Que é o que às vezes se ameaça. E fala, olha, todas as pessoas, todos os espíritos que manipulam a vida pelo poder, elas testemunharão as suas ilusões se desmancharem. As coisas vão acontecer como se fosse um castelo de cartas. Toda essa ideia do poder, que o que importa é ter o poder, é comandar pessoas, isso vai se desmanchar como se fosse castelo de cartas, como se fosse castelo de areia, né? E à medida que isso acontecer, o coletivo, a humanidade, vai buscar o desarmamento e o fim da exploração. Então vai acontecer isso. E o livro diz que vai acontecer isso de uma forma muito rápida. Vai ser de uma vez. Agora, se acontecer de algum espírito provocar algum evento nuclear, ou seja, não está descartado ter um episódio nuclear ou outro. Fala, se algum espírito provocar isso, ele vai sofrer as consequências de ter causado. Mas isso não significa que haverá uma guerra nuclear generalizada. Se houver, vai ser pontual e aquele espírito vai sofrer as consequências de ter provocado isso. Vai estar escrito na história dele, no karma dele, na consciência dele, o que ele provocar. A famosa poderá haver o escândalo, mas não seja você a causa do escândalo. Corta a mão, né? Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta, página 16. Aí eu já saí de mais um capítulo. Fui para o capítulo... Eu saí de 2 capítulos. Já saí do 8 do 9. Estou entrando no 10. Por causa disso, ele vai pulando e vai falando tudo. Terceira pergunta que eu separei. Sabemos que todo o mal é oriundo da manutenção na rebeldia que alimentamos diante de nossas necessidades de mudanças e da resistência ao bem. Esse posicionamento dirigido e organizado por falanges dos planos inferiores espalha suas raízes em todo o orbe. O que espera por aqueles irmãos persistentes na inferioridade? E aí pergunto diretamente. O que vai acontecer com esses espíritos? E a resposta essa é mais direta. Fala, olha... E aí, pegando o que eu falei lá na primeira pergunta que eu separei.
esses espíritos deixarão de ser agentes da lei de causa e efeito na Terra. Eles serão degradados e alocados nos abismos do planeta novo, onde ficarão adormecidos por um tempo, até serem convidados novamente a participar do aprimoramento moral da coletividade e de si próprios. O que é interessante nisso, ele não vai chegar já reencarnando. Esse cara que está ali comandando os abismos, ele vai ficar meio adormecido por um tempo, vai ficar hibernando por um tempo, pelos primeiros momentos do degredo, e até chegar um momento que ele vai despertando e vai participando das reencarnações. E se ele assim conquistar esse merecimento, evoluir, vai poder influenciar de uma forma positiva, porque ele tem conhecimentos tecnológicos e tem inteligência. Ou se não tiver nisso, ele vai por um tempo continuar sendo agente da lei de causa e efeito, também manipulando e agindo do jeito que ele agia aqui e lá, o que terá sua utilidade dentro da fase de desenvolvimento daquele planeta. Mas também é um modo que causa sofrimento e dor. Fica preso lá e continua mais ou menos o que ele fazia aqui, vai continuar fazendo lá, causando sofrimento, causando dor. Encarnando. O que não será de todo desperdiçado para aquela coletividade, para o estágio de desenvolvimento daquela coletividade. E aí fala uma coisa interessante, olha, esses espíritos, eles serão cuidados por outro Cristo planetário, né? Mas o Cristo da Terra vai continuar na Terra, digamos assim, cuidando da Terra, e outro Cristo daquele planeta novo que vai atuar em relação a esses espíritos, porque atua a esse novo planeta, né? Esse novo planeta tem um outro Cristo, um outro espírito, e provavelmente a história deles poderá ser diferente da nossa, por ser organismos vivos, outro local, outra coisa. Pode ser inclusive diferente o organismo, né? O Cristo de lá pode encarnar de outra forma, com outro contexto, a depender do desenvolvimento daquela coletividade. Assim como nós tivemos Moisés, depois Jesus e outro, como diz o Evangelho, o caminho deles pode ser completamente diferente, com outros espíritos, outros ensinamentos e outras histórias. Eu vou olhando o tempo que eu preparei para 2 e eu tô indo direto assim. Se a gente chegar... muito bom, vamos lá. 4, página 122, eu mudei de capítulo de novo. Tá bom. Diante do que está sendo dito, o planeta sofrerá uma limpeza final dos pontos espirituais infecciosos e obscuros, e todos eles serão transformados gradativamente em forças harmônicas, e aqueles que persistirem no mal serão retirados juntamente com as forças que o sustentam. Pergunta é: qual seria o nosso melhor papel de auxílio nessa harmonização geral? Essa resposta é mais direta, mais simples, mais clara. Exercer o amor ao próximo e servir ao bem. Seu papel é esse. E continua sendo o mesmo. Veja que continua sendo o mesmo que Jesus trouxe. Ame uns aos outros. Ame o próximo como a ti mesmo. Não. Ou seja, a mensagem vale. A mensagem continua valendo. O mundo vai estar muito mudado, mas a mensagem principal, o núcleo, é a mesma. Ame ao próximo. A quinta pergunta está na página 134. Eu pulei 2 capítulos para chegar a ela. Essa resposta também é curta. É direta e reta. Página 134, estou no capítulo 13. Quando exatamente esses fatos irão se manifestar no plano físico? Quais fatos? Aqui é bom dizer, são os efeitos do desenvolvimento técnico, o começo do desenvolvimento dos potenciais humanos para a transformação do homem encarnado na Terra. E a resposta é: a partir de 2019. Você não me assusta. 2019. Porque aí
E aí entra aquela... Tá muito curto. E aí retoma aquela ideia de que Cristo deu uma moratória para o mal de 50 anos a partir de 69. A moratória vence agora, 2019. Então, a partir de 2019, o mundo acelera nas mudanças. Nós já mudamos bastante, como falei, de 2000 a 2019, e vamos mudar mais rápido ainda a partir de agora. Essa não é a data limite daquela história do Chico, não, né? E era colocado como uma data limite, sim, era, 2019. Na verdade, tinha mês até, no Chico tinha falado que era julho de 2019. Eu acho que, assim, acho que o mundo deu uma melhorada. Se você olhar, assim, no geral, em termos de ambiente, de energia, eu acho que o mundo já deu uma melhorada desse ano em relação ao passado. Esses fatos vão se manifestar no plano físico, é o desenvolvimento tecnológico e moral, ou só tecnológico? Potencial, fala de potencial. Então é mais do que tecnológico, passa pelo potencial da mente. Vai começar a evoluir o moral e também a capacidade psíquica. Que é do 12, né? O 12, se não me engano, fala disso. Exatamente, as capacidades do ser humano. Uhum. E aí, essa é engraçada. Página 135, sexta pergunta que eu separei. As perguntas não estão numeradas no livro, viu? Se alguém pegar o livro e procurar, cadê a pergunta 1? Não tá, então eu que numerei, tá, gente? Tá. Muitos registros têm surgido em várias regiões do planeta onde foram filmados e comentados, especulando tratar-se de naves espaciais, demonstrando a proximidade desse contato. Seriam reais esses acontecimentos? E a resposta é sensacional. Fala, alguns sim, mas nem todos. Porque alguns desses registros são experiências científicas secretas conduzidas por homens encarnados. Pode ser. Eu estava vendo uma coisa na televisão aí, um filmezinho esse filme da Discovery, né? Então, falando de avião. Que eles estão procurando do tal do avião invisível ao radar. Um negócio fantástico. A evolução que está tendo disso aí. Os russos conseguiram pegar um avião que voa, o avião voa baixinho, né? Não, eles pegaram, os russos pegaram o primeiro avião que não aparecia no radar que os americanos fizeram, eles derrubaram. Só que agora tem outro. E esse não derrubaram ainda. Parece que esse avião dos russos é meio... Não, e os russos também estão evoluindo muito, muito. Agora, o que se fala é que na tal da área 51, lá nos Estados Unidos, eles têm naves que caíram aqui na Terra, que eles pegaram e que eles estão fazendo agora a engenharia reversa. E eles já estão conseguindo fazer alguma coisa. Então, muita coisa tecnológica que tem aí é dessa engenharia reversa. Desses... Mas tem uma coisa muito interessante, nós vamos chegar nessas perguntas. Vai embora. Sobre isso, sobre tem o nosso desenvolvimento muito interessante também, que eu vi outro dia aí que eu vou falar. Aliás, é agora, já aqui na sétima pergunta, 136, no mesmo capítulo 13. Que fala, seria possível esclarecer sobre extraterrestres inferiores com características de dominação e extermínio da humanidade terrestre, como vem sendo especulados por muitos irmãos do planeta nesses dias? Lembra que em alguns livros que a gente já chegou a passar do Robson Pinheiro, ele fala dessa, não, mas tem extraterrestre que evolui, mas tem gente que não é muito evoluída, que pode chegar, lembra que ele coloca esse medo. Da Robson Pinheiro. Isso, ele colocava essa ideia de medo aí. Mas assim, o Independence Day, o que é? A invasão de extraterrestre que veio aqui para acabar com a Terra. Mas aí... A exploração desse assunto. Sim, e aí qual a pergunta? Qual a resposta à pergunta? Olha, a justiça divina, por meio de grupos de proteção, espíritos protetores do ambiente e da vida,
limita as possibilidades de movimentação dos grupos de espíritos que não evoluíram moralmente ao ponto de usar o intercâmbio com espíritos de outros planetas, de outras galáxias, de forma saudável. Ou seja, a providência divina não deixa que nem que outros cheguem aqui, ou nem que nós, com a ideia de conquistar o mundo, vá para outro lugar. Guerra dos Mundos, como é que acabou? Eles morreram infectados por bactérias aqui na Terra. De gripe. Então a providência divina permite que ou a pessoa não chega, ou se chegar também não sobrevive. Ou não chega ou não vai. Ou não chega ou não sobrevive no outro canto. Então tem esse cuidado que não, para que tenha uma guerra interplanetária, não. Se for assim, o que não tem a intenção de contribuir com o desenvolvimento, ele não vai muito longe. Se ele for por amor, ele pode chegar a outros mundos e ajudar, né? E fazer o intercâmbio, e ter intercâmbio com esse lugar. Se ele não tiver, se não for por amor, de certa forma a providência divina não deixa que isso se concretize. 8ª pergunta, e eu saltei de novo. Porque algumas não são perguntas e eu falei até, viu? Eu estou pulando algumas coisas eu falei antes das perguntas. Página 156, eu estou no capítulo 16. Esse capítulo fala de limpeza dos ambientes da Terra. Eu até copiei essa pergunta, eu copiei inteira. Nestes dias, que possibilidades poderemos somar para que essa ação, a limpeza planetária, se torne mais ampla? E a resposta é interessante assim. Nós precisamos unir vibrações, esforços, sentimentos e energias. Ou seja, se nós mantivermos nosso pensamento, nossa vibração afinada com as energias de limpeza, nós estaremos contribuindo. Vibrações, esforços, sentimentos e energias. Tá. Se nós mantivermos a nossa frequência alinhada, a gente contribui com o processo. Principalmente no bem. Exatamente. Se a gente não tiver alinhado, mesmo. se a gente não tiver alinhado, não tiver sintonizado, a gente não colabora. Simples assim. Depende de nós. E complexo assim. Complexo assim. Mas no fundo assim, depende de nós. Assim, se a gente conseguir manter a vibração, a gente contribui. É aquele velho conceito, né? Não importa o que você plante, você vai colher. Exatamente. Não interessa o que você plantou, não importa o que você plante, você vai colher. Então, pensa você bem atrair, antes de plantar. Você atrair, coisa boa, você atrair no seu universo, no seu entorno, você pode contribuir ou não. É verdade. Acabou simples, tão difícil. Eu acho. A penúltima pergunta que eu separei. Está na 158. Poderiam nos esclarecer de que forma será feita essa ação coletiva por parte da espiritualidade maior? Ainda falando da limpeza espiritual. E aí a resposta também é direta. Isso aqui, ó, estou mostrando para todo mundo que tem um pouquinho mais de uma página, mas a mensagem em geral é assim, olha, essa transformação, essa limpeza não será de forma violenta. E de certa forma ela tem a cooperação dos próprios espíritos que atuaram naquelas esferas, mas esses espíritos que já despertaram para o bem, ou espíritos que atuavam ali, que agiam naquele universo, mas que ou cansaram ou se entediaram daquele mal e passaram a acolher a ideia do amor, a ideia de se regenerar. Eles já estão trabalhando na limpeza daqueles ambientes. Inclusive porque eles, por terem convivido ali por muito tempo, são os que mais conhecem aquele espaço e podem auxiliar os grupos de socorro e de limpeza de forma mais efetiva. Não é porque eles sabem onde está o problema, hein? Eles sabem mais ou menos é isso, né? Que ele é como se fosse o guia turístico do lugar ali. Tá. Só que não é turístico, o negócio não é, claro. mas é o que conhece ali. Tá. Ele conhece o pedaço. Ok.
A última pergunta que eu separo está no capítulo 17, página 162. Levando-se em consideração a condição geral do orbe, que mais se assemelha a uma escola primária de almas, na qual a maioria dos espíritos está bem longe de uma condição regeneradora e até apresenta características opostas, que espíritos ficarão na Terra? Pergunta nervosa. Ela vai no coração da questão. E a resposta, em geral, ela fala assim, que os espíritos que ficarão são aqueles que, não estando extremamente vinculados ao mal, eles são espíritos capazes de se responsabilizar pelas coisas que escreveram na sua própria consciência, na sua intimidade, por meio das suas obras e estados de alma, ou seja, sentimentos e emoções. Não é muito claro, mas é bonito. Assim, são espíritos que, assim, eles não estão vinculados ao mal. Ou seja, se ele estiver vinculado ao mal, se for o comandante daquele núcleo, não fica. Não é o comandante daquele núcleo. Quem pode ficar? Aquele que assumir a responsabilidade, assim. Eu não falo com essas palavras, mas é como se fosse aquele que se arrepender. Aquele que está no caminho da regeneração. Está no caminho da regeneração. Então, assim, olha, realmente eu fiz isso, mas eu tenho vontade de me regenerar, eu tenho vontade de acertar, eu tenho vontade de fazer o bem. E esse vai ter a oportunidade de trabalhar pelo seu bem, de trabalhar pela sua apuração moral no planeta Terra. Ou seja, não é restrito. Não é assim, não, só os iluminados. Não, não é isso. Se você tiver a intenção de trabalhar pelo bem, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas deficiências, estiver disposto a trabalhar para superar essas suas deficiências, essas suas dificuldades, você terá a oportunidade de fazer isto no planeta Terra, digamos, dessa nova fase, dessa fase de regeneração. Eu acho justo. Você não acha? Sem dúvida. Você dá uma chance pro cara, né? Você dá uma chance para esse espírito, porque se ele realmente estiver arrependido e reconhece o mal, por que não? Ele reconhece o que ele fez? Mesmo porque ele já fez o errado, então ele já conhece o caminho das pedras, né? Agora, não adianta ele ter a soberba de não reconhecer os erros. Sim. Isso que é um outro ponto. Assim. Aí... Fala, eu quero fazer o bem, mas você tem que passar por isso, você tem que esperar isso. Não, mas eu não sou assim. Aí isso já fica complicado. Então, tchau. Então, talvez você vai descobrir que você é assim, você é A, B, C, você faz isso em outro lugar. Depois você volta. Era isso que eu estava imaginando. Aí é muito importante o conhecimento interior, né? Conhecimento interior. E aí todo o nosso caminho que sempre aponta pro autoconhecimento. Se conhecer, se reconhecer. Inclusive reconhecer as suas aberturas e as suas defesas, que são esses elementos que você precisa trabalhar. As suas defesas. Exatamente. Então conectamos de novo todas as nossas aulas, todos os nossos caminhos. Autoconhecimento. A parte final é muito bonita. Eu não escrevi nada porque de repente eu percebi que qualquer coisa que eu resumo é meio pobre, porque o congresso termina com uma mensagem de Jesus. Nossa. Então o livro termina com a mensagem de Jesus. Para vocês terem uma ideia, a mensagem ela dura 4 capítulos. Ou se você preferir, dura 6. Porque só para falar que Jesus vai falar no congresso, a preparação para Jesus falar, já são 2 capítulos. Também 2 capítulos só para falar que ele vem. Jesus está chegando, Jesus está... E Jesus fala, digamos, a partir do capítulo 20 ao 23. E na verdade eu anotei aqui, mas eu anotei para ler as mensagens, porque é muito... qualquer coisa que eu escrevesse, eu acho que seria muito simplificador, seria muito mais pobre. Então
eu vou tomar a liberdade de ler a parte final do livro. Espero, talvez eu tome algum tempo, mas acho que é um bom meio de nós fecharmos 2019. Você não vai contar para nós a reencarnação do André Luiz? Assim como eu não falei da reencarnação do Lísias, lembre-se que eu não falei? Lembro. E assim, poderia ser um texto interessante contando a história, ou a passagem, como indica mais ou menos também como vai ser a vida dele, que tipo de família que ele vai encarnar e os procedimentos mais técnicos, desde a redução do perispírito, do espírito até o útero e tal, mas não vou falar disso. Tá bom. Pelo menos não nessa aula. Se vocês quiserem muito, eu posso pegar no outro. Vamos encerrar com a mensagem de Jesus. Vamos encerrar com a mensagem de Jesus. Peço licença para ler o livro. Amados irmãos da eternidade, que as bênçãos infinitas do amor de nosso Pai penetrem profundamente cada ser aqui presente. Não haverá melhor maneira de retribuir essa fonte de energias que nos alimenta o ser, senão atuando como refletores vivos, direcionando suas emanações a todos aqueles que se encontram à retaguarda de nossos passos. Direcionamos para eles todo o nosso amor, principalmente para os mais necessitados, aqueles que se encontram envolvidos na ignorância de sua real natureza, que é a origem divina. Há muito temos operado para que este planeta atinja um patamar mais elevado de vida, pois foi entregue pelo Pai em minhas mãos, juntamente com a comunidade de espíritos que desenvolve o potencial adormecido em suas intimidades. Quantas lutas, dores, lágrimas e alegrias foram registradas em seu cenário, marcando as experiências coletivas e sua história milenar. Todas elas, apesar de importantes, são meras expressões passageiras para despertar a necessidade interior de que devemos viver como espíritos imortais diante da eternidade de Deus. Suas aflições e anseios a retratar os pedidos inconscientes de suas orações chegam aos nossos corações exatamente nessa hora, no instante tão esperado por todos nós, o de edificarmos na terra uma morada celestial, mesmo que sempre tenha representado isso para Deus, como a refletir outras tantas que brilham despertas dentro do universo infinito. Meu amor atinge a todas as criaturas depositadas sob minha responsabilidade e a de todos aqueles que abraçam a missão de lhes proporcionar aprendizado, experiências e crescimentos. A marca da mudança chega ao seu ápice. Nunca, em todos os tempos, registramos a clara divisão entre os que estão mais vinculados à ignorância e ao mal e os que estão sintonizados com os princípios do bem e do amor. Esses estão cansados e oprimidos pela dor, pelas decepções diante de uma realidade material limitada e fantasiosa, que não pode lhes oferecer felicidade, pois nasce do reino divino do próprio coração e da comunhão de uns para com os outros no encontro do Criador de tudo. Ou seja, a felicidade nasce desse reino. Diante do último ano, 2019, ali a nota diz, de nosso acordo, aqui estamos reunidos para que possamos contemplar alguns raios de bondade, de sensibilidade, de esforço e de ação de heróis anônimos que aprenderam que é somente caminhando nesta direção que poderemos encontrar a solução de todos os males das criaturas. A humanidade terrena, que se conjuga e complementa nos dois planos da vida, sofrerá uma mudança de natureza vibratória que imprimirá um aumento na frequência de sublimação do ser, com capacidade de executar novos acordes para manifestar sua qualidade divina, como autêntico instrumento de Deus a lhe retratar a capacidade criadora. O medo, os anseios passageiros, as necessidades sensoriais e os interesses do prazer deixarão de ser a sua busca desenfreada por uma felicidade utópica, que os tem mantido distanciados de sua real natureza. Em contrapartida, buscarão os potenciais com os quais possam vislumbrar as belezas profundas da vida, criando um maior intercâmbio criatura-criador.
Uniremos nossos esforços para consolidar essas mudanças em todos os setores de sua movimentação direta, ampliando a utilização da sua inteligência espiritual, reflexo da inteligência suprema da vida, abrindo nuances cada vez mais sensíveis. Os que agem na precipitada ânsia de usufruir da existência mais do que os outros, criando ações prejudiciais e alimentando uma posição ingrata, por não saberem se contentar e agradecer tudo o que a vida lhes oferece, sentirão a falta dessa dinâmica de desenvolvimento humano e espiritual. A partir dessa perda, valorizarão as oportunidades desperdiçadas e acabarão por beneficiar aqueles que estão começando sua jornada nos campos da razão e dos sentimentos em outro orbe. A cada escolha infeliz, sofrerão o efeito sensibilizador de não fazer aos outros o que não gostariam que fosse feito a si mesmos. Esse é o medicamento às suas patologias indesejáveis. Cirurgia hábil às deficiências que lhes perturbam a existência, a lhes restituir a saúde. O pranto e o ranger de dentes são necessários para despertar sensibilidades que ainda não desenvolveram, e é pela perda e pela separação dos seus que entenderão o que é realmente importante. Após essas experiências, irão deslocar seus valores para os do reino dos céus, e o resto será acrescentado naturalmente, pelo direito que lhes cabe. Os espíritos da terra estão sendo chamados a ultrapassar as superficialidades e a se integrar à lei de cooperação e da reciprocidade natural, expressões da presença divina em todos os lugares. Aqueles que hoje são retirados da terra são como os filhos pródigos que receberam a herança paterna, refletida em sua capacidade de inteligência espiritual e criativa, mas não souberam usá-las como deveriam, para lhes despertar o senso de responsabilidade e cooperação. Até que um dia, cansados do desperdício e da inutilidade das capacidades que lhes foram outorgadas por direito, buscam por sua origem espiritual para retornar à casa do Pai, que se encontra de braços abertos para acolhê-los, onde quer que se encontrem. Quando fizerem o redirecionamento de seus interesses e conjugá-los com os do Pai, criarão seu roteiro de libertação espiritual, resgatando convívio com aqueles que já acordaram para essa realidade. Ou seja, eles nesse decreto serão um filho pródigo que vão retornar um dia para a Terra. Essa última geração de espíritos que será degradada deixará a marca dessas mudanças na história, para que as novas gerações possam saber que eles um dia fizeram parte desse processo de transformações. Quando retornarem do exílio, esses lhes mostrarão o que ontem fizeram para que fossem retirados do orbe, uma vez que não souberam escolher o melhor caminho para ficar aqui. São como filhos de nossos corações, a feição de crianças que estão se desenvolvendo em direção à maturidade de seus espíritos, e serão acolhidos e educados por outros irmãos, que também lhes amarão como filhos do próprio coração. Chegamos aos momentos finais desse processo de transição e limpeza, para que o clima do planeta seja mais leve e mais harmonioso. Se as bem-aventuranças de ontem eram, para os corações inseguros, manifestações da esperança, do encontro com a paz e soluções para suas preocupações e sofrimentos, hoje não estamos mais lhes direcionando para um futuro que não compreendem, pois tudo está muito claro. Naquele tempo, foi necessário lhes mostrar, a partir das decepções e dos enganos, a impermanência de suas ilusões, focadas nos aspectos materiais da existência. Agora, todos serão os bem-aventurados que se movimentam ligados aos propósitos do Pai e fundamentam sua natureza espiritual agindo conscientemente junto daqueles que lhes comungam o existir. Já não é para o futuro que voltaremos nossas energias criadoras, e sim para a manifestação do eterno presente, onde tudo ocorre, gerando produção na vida. O bem é força operante e cada movimento que realizamos precisa refleti-lo como criação divina, em uma fala, um olhar, um sorriso,
e na atenção amorosa que encontra verdadeiramente o irmão, num entendimento profundo entre todos. Essa é a capacidade de nos comunicarmos espírito a espírito, coração a coração. O planeta experimenta o auge de suas aflições na orgulhosa procura de soberania pela força, com o uso de armas de destruição, numa miopia separatista com extremos do egoísmo, que faz fechar os olhos aos que necessitam de amparo e apoio educador. Ao mesmo tempo, vislumbramos entre os irmãos uma maior sensibilidade coletiva, a valorização dos encontros, a diminuição das distâncias íntimas e uma sede cada vez maior de amarem-se uns aos outros. As ovelhas dos bons sentimentos se separam dos bodes nas reações animalizadas, que até agora têm direcionado as escolhas e as ações geradoras de dores e de reflexões para o crescimento. Ele alude a outra parábola, né? Separando os bodes e as ovelhas, que está em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33. Aqui diz a nota, menciona a nota. A Terra está passando por um processo de transformação na aplicação de suas forças e recursos, e cada vez mais não poderá lhes atender à fome de suas necessidades superficiais. Esse fato abrirá oportunidades para a sublimação dessas mesmas necessidades, ao buscar recursos de sustentação mais energéticos e sutis, com os quais reaprenderão a se alimentar à feição dos vegetais, que aurem na luz um meio de subsistência de seus corpos, promovendo assim a sutilização deles e diminuindo o peso que os prende ao solo, impedindo-os de volitar. No futuro, não precisarão tanto de aparatos externos para o deslocamento. Aquilo que parecerá falta será o começo para novos campos de pesquisa, exploração e desenvolvimento de sua inteligência espiritual, para que possam encontrar a solução de todos os desafios que até agora se mostram insolúveis e são causa de preocupações e desequilíbrios. O universo se move numa dinâmica perfeita e os espíritos são a manifestação desse movimento exterior junto à extraordinária força que nasce de Deus, e cada campo dessas movimentações retrata as características emocionais e mentais da coletividade que a sustenta. Todos os núcleos distanciados da harmonia geral que ainda existem em sua superfície e nos planos inferiores sofrerão mudança para que o equilíbrio se faça. Utilizemos das próprias forças atuantes para que hajam entre si e desse atrito, gerado pela sintonia de interesses e direções, nascerá o esgotamento do desequilíbrio e retornarão à paz. Cada qual beberá o vinho que produziu para sentir o gosto daquilo que fomentou, compreendendo a máxima de amar o próximo como a si mesmo, legado esse que lhes deixei para seus aprendizados, só que agora sentirão esta realidade com os corações e não mais com os cérebros. Neste contexto, a ação espiritual exerce influência na existência, a expressar-se como uma comunhão de forças, e através dela as transformações se concretizarão na manifestação do bem, superando a manifestação de qualquer atitude descompromissada do mal, que acabará por lhes receber o auxílio e o atendimento diante dos efeitos de suas escolhas. Nações que necessitam das riquezas morais buscarão esses recursos naquelas mais sensíveis e sofridas, oferecendo em troca, naturalmente, as suas conquistas no campo do bem-estar e das soluções materiais, generalizando para ambas as possibilidades de progresso por meio do casamento entre a razão e sentimento. A fecundação do Espírito Santo trouxe aos homens a revelação da sua natureza espiritual, assimilada por eles somente no campo da razão. Agora, essa percepção precisa ser sentida portas adentro do coração, marcando definitivamente as existências daí para frente. Assim, o planeta atingirá o ápice de sua espiritualização. Seja pelas investigações científicas ou pela revelação da espiritualidade, a integração do ser se fará manifesta e compreendida. O Evangelho, que em sua essência é a manifestação dessas duas vertentes de crescimento dentro da vida,
será compreendido pela essência do ser e não mais pelas palavras ou conhecimentos exteriores. Passos, além de suas conquistas científicas e tecnológicas, do bem-estar físico e da comodidade existencial aguardam os homens. Seus anseios de viver devem procurar o encontro consigo mesmos para que haja o despertar espiritual, instaurando o rumo dos céus na própria intimidade, definitivamente. São chegados os tempos em que os seus olhos devem vislumbrar para além da vida terrena, encontrando as maravilhas do universo e buscando seus irmãos de outras moradas para que possam trabalhar juntos pela harmonia, na qual nosso Pai opera constantemente para o bem de todos. Os seres da Terra não são deserdados da paternidade espiritual e recebem a oportunidade de fazer parte da família universal, criando elos dentro da vida infinita. Mas, para isso, deverão mudar sua intenção de manter armamentos, abrir mão das separações entre eles, da belicosidade e da visão estreita que criam em torno de si e da vida. Amplos recursos e capacidades lhes estão reservados, para que possam entrar em contato com infinitas condições vibratórias na multiplicidade da vida, a fim de observar os aspectos da existência que revelem a sabedoria e a ação providencial de Deus. Nestes novos tempos de bonança espiritual para a Terra, diferentes características existenciais surgirão, e a beleza, a pureza e o equilíbrio terão lugar. Deus criou leis que regem perfeitamente a vida, direcionando o ser para a sua plenitude, e não quer a perda de seus filhos, mas sim favorecê-los, para que eles mesmos encontrem o melhor caminho para chegar nestas condições. Falta apenas um ano para que a moratória vença, ou seja, a mensagem de 2018 até 2019 chegar. Para que a moratória vença, né? Moratória 2019. Tá. Atingindo a finalidade de dar uma oportunidade aos homens para que não se destruam a si mesmo e nem a sua casa planetária. Agora se faz necessária uma intervenção mais direta de nossa parte, para produzir no planeta uma regeneração mais equilibrada e feliz. As áreas espirituais onde predominam as características do mal serão limpas, concluindo a ação de retirada dos espíritos que ainda se encontram encarnados e destoam, em muito, dos novos propósitos de paz e concórdia que o planeta elegerá. Retirando os últimos recalcitrantes no mal e no desequilíbrio, e filtrando aqueles que apresentarem predisposição para mudar, esse orbe tomará novos rumos de crescimento, onde todas as dificuldades materiais, desafios existenciais e problemas que até agora existem terão suas soluções, tanto na vida material quanto na espiritual, possibilitando sua espiritualização, transformando suas leis, seus recursos, capacidades e, consequentemente, seus corpos perispirituais e físicos, para que atinjam o clímax do equilíbrio sob a regência do amor. Nossos irmãos da Terra, meus filhos do coração, poderão sentir a comunhão com o Pai e estabelecer uma nova ligação com essa fonte de nutrição íntima, para não ter mais fome de segurança, saciando a sede de suas carências interiores e enriquecendo a si mesmos de amor, rompendo as barreiras que os separam uns dos outros e, por fim, assumir a posição de autênticos filhos de Deus no contexto da família universal. Silenciou-se o Cristo a irradiar emanações luminosas para todos nós. Tínhamos a certeza de que, a partir daquele encontro, novas diretrizes e acontecimentos surgiriam para o planeta e seus habitantes. Sua claridade superior fazia-nos chorar de alegria, inundando a todos. Opa. A mensagem termina aqui. Nossos irmãos de alegria, filhos do coração, estou repetindo a última parágrafo da mensagem. Meus filhos do coração poderão sentir a comunhão com o Pai e restabelecer uma nova ligação com essa fonte de nutrição íntima, para não ter mais fome de segurança, saciando a sede de suas carências interiores, enriquecendo a si mesmos de amor, rompendo as barreiras que os separam uns dos outros e, por fim,
assumir a posição de autênticos filhos de Deus no contexto da família universal. Demais, hein? Nossa. Esse é o fim da mensagem.